Você acorda no meio da noite com o coração acelerado. O rosto está diante de você. Aquele rosto que já não caminha mais nesta terra. Aquele nome que você não pronuncia em voz alta há tanto tempo. E então vem a pergunta que perfura a alma. Por que estou sonhando com quem já partiu? Por que Deus permite que minha memória reviva o que meu coração tenta sepultar? Há propósito nisso? Há uma mensagem escondida nas sombras desses encontros noturnos? Deixe-me dizer algo que pode abalar suas estruturas. Nem todo sonho é apenas um sonho. Nem toda memória que ressurge é coincidência. Há momentos em que Deus usa o que você pensa ser apenas o eco do passado para falar sobre o seu presente e revelar o seu futuro. E há momentos em que o inimigo tenta usar sua dor não resolvida para manter você aprisionado em um luto que já deveria ter sido transformado em testemunho. A palavra de Deus não é omissa quando se trata dos sonhos. Josué 33, 14 e 16 nos ensina. Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Você percebe? Deus fala quando nossa mente consciente finalmente silencia. Quando as defesas que construímos durante o dia baixam a guarda, Ele entra pelos corredores da nossa alma e traz à tona aquilo que precisa ser tratado, curado, restaurado ou até mesmo confrontado. Mas aqui está a verdade que muitos não querem ouvir. Sonhar com quem já morreu pode ser uma das experiências mais reveladoras da sua jornada espiritual. Não porque os mortos possam falar conosco, essa porta está selada pela própria palavra, mas porque esses sonhos revelam o estado do seu coração. Eles expõem o que você ainda não conseguiu entregar a Deus, mostram as feridas que você enfeita com sorrisos, as mágoas que você veste de perdão e os vazios que você preenche com ocupações. Pense em Davi. Quando Absalão morreu, o coração de Davi não encontrava consolo. Segundo Samuel 18:33, registra, então o rei se perturbou, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Davi não estava simplesmente lamentando uma morte. Ele estava confrontando anos de relacionamento quebrado, de oportunidades perdidas, de palavras não ditas. A partida de Absalão trouxe à superfície tudo o que Davi havia negligenciado quando ele ainda estava vivo. E você, o que seus sonhos estão trazendo à superfície? Quando aquele rosto aparece na sua noite, o que está sendo revelado? Culpa não resolvida? Arrependimento por palavras que ficaram presas na garganta? Gratidão que nunca foi expressa? Ou talvez seja algo mais profundo, a confrontação com sua própria mortalidade, com o fato de que um dia você também será apenas uma memória na mente de alguém? Há um princípio espiritual poderoso que você precisa entender. Deus usa tudo, até mesmo a ausência, para nos ensinar sobre sua presença. Ele usa a dor da perda para nos mostrar o valor da eternidade. Usa o vazio deixado por quem partiu para nos lembrar que apenas Ele pode preencher o mais profundo dos nossos vazios. Lucas 16, 22, 23 nos conta sobre o rico e Lázaro. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. O que esse relato nos ensina? Que há uma separação definitiva entre os vivos e os mortos. Os mortos não vagueiam, não aparecem em sonhos para trazer mensagens. Não ficam presos entre mundos. Eles estão exatamente onde suas escolhas em vida os colocaram. Então, se não são os mortos que vêm até nós, o que realmente acontece nesses sonhos? A resposta está dentro de você. Esses sonhos são espelhos. Refletem o que você carrega, mostram o que você não processou, revelam conversas inacabadas, emoções engasgadas, perdões que você pensa ter concedido, mas que ainda estão presos no cofre do seu coração.
Provérbios 20:27 declara: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ser. Deus está esquadrinhando. Ele está iluminando os cantos escondidos. E os sonhos são apenas uma das ferramentas que ele usa para isso. Mas atenção, o inimigo também conhece o poder dos sonhos. Ele sabe que se conseguir manter você preso ao passado, você nunca avançará para o futuro que Deus preparou. Ele sabe que se você passar a vida olhando para trás, nunca verá o que está diante de você. É por isso que alguns sonhos não vêm de Deus nem do seu coração. Vêm de uma estratégia das trevas para mantê-lo em um ciclo de dor perpétua. 2 Coríntios 2:11 nos adverte: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os ardis. O ardil aqui é simples: usar a imagem de quem você amou para implantar medo, culpa, remorso ou até mesmo uma falsa esperança de reencontro que viola os princípios bíblicos. Você precisa discernir a origem. Precisa perguntar a Deus: este sonho veio de ti? É meu coração processando dor? Ou é o inimigo tentando abrir uma porta que deveria permanecer fechada? 1 João 4:1 nos ordena: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Isso vale também para os sonhos. Nem tudo que parece espiritual é divino. Nem toda experiência sobrenatural vem do trono de Deus. Aqui está a verdade que liberta. Quando Deus permite que você sonhe com quem já morreu, não é para mantê-lo preso, é para libertá-lo. Não é para reabrir a ferida, é para aplicar o bálsamo final. Não é para reviver a dor, é para transformá-la em propósito. Deus nunca desperdiça nada, nem mesmo uma lágrima derramada no travesseiro às 3 da manhã. Salmos 56:8 promete: tu contas as minhas perambulações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Cada lágrima é registrada, cada gemido é ouvido, cada noite insônia é vista pelo Deus que nunca dorme nem cochila. Então, por que você sonha com quem já morreu? Porque há algo em você que ainda precisa ser curado. Há algo que precisa ser dito, mesmo que apenas em oração. Há algo que precisa ser entregue aos pés da cruz. E Deus, na sua infinita misericórdia, está lhe dando mais uma chance de fazer isso. Ele está dizendo: filho, filha, é hora de deixar ir. Não o amor, não as memórias, mas a dor. Não o que foi, mas o peso do que poderia ter sido. Escute com atenção. Deus não está pedindo que você esqueça quem partiu. Ele está pedindo que você pare de viver como se tivesse partido junto. Ele está pedindo que você honre a memória vivendo plenamente, não morrendo lentamente. Porque há uma diferença brutal entre lembrar com saudade e viver aprisionado pela ausência. Entre honrar o legado e enterrar seu próprio futuro, junto com quem se foi. Roteiro de pregação completo. O motivo pelo qual você sonha com alguém que já morreu. Parte 1, 1500 palavras. Você acorda no meio da noite com o coração acelerado. O rosto está diante de você. Aquele rosto que já não caminha mais nesta terra. Aquele nome que você não pronuncia em voz alta há tanto tempo. E então vem a pergunta que perfura a alma: por que estou sonhando com quem já partiu? Por que Deus permite que minha memória reviva o que meu coração tenta sepultar? Há propósito nisso? Há uma mensagem escondida nas sombras desses encontros noturnos? Deixe-me dizer algo que pode abalar suas estruturas. Nem todo sonho é apenas um sonho. Nem toda memória que ressurge é coincidência. Há momentos em que Deus usa o que você pensa ser apenas o eco do passado para falar sobre o seu presente e revelar o seu futuro. E há momentos em que o inimigo tenta usar sua dor não resolvida para manter você aprisionado em um luto que já deveria ter sido transformado em testemunho. A palavra de Deus não é omissa quando se trata dos sonhos. Josué 33, 14 e 16 nos ensina: Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Você percebe?
Deus fala quando nossa mente consciente finalmente silencia. Quando as defesas que construímos durante o dia baixam a guarda, Ele entra pelos corredores da nossa alma e traz à tona aquilo que precisa ser tratado, curado, restaurado ou até mesmo confrontado. Mas aqui está a verdade que muitos não querem ouvir. Sonhar com quem já morreu pode ser uma das experiências mais reveladoras da sua jornada espiritual. Não porque os mortos possam falar conosco, essa porta está selada pela própria palavra, mas porque esses sonhos revelam o estado do seu coração. Eles expõem o que você ainda não conseguiu entregar a Deus, mostram as feridas que você enfeita com sorrisos, as mágoas que você veste de perdão e os vazios que você preenche com ocupações. Pense em Davi. Quando Absalão morreu, o coração de Davi não encontrava consolo. Segundo Samuel 18:33, registra: então o rei se perturbou, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Davi não estava simplesmente lamentando uma morte. Ele estava confrontando anos de relacionamento quebrado, de oportunidades perdidas, de palavras não ditas. A partida de Absalão trouxe à superfície tudo o que Davi havia negligenciado quando ele ainda estava vivo. E você, o que seus sonhos estão trazendo à superfície? Quando aquele rosto aparece na sua noite, o que está sendo revelado? Culpa não resolvida? Arrependimento por palavras que ficaram presas na garganta? Gratidão que nunca foi expressa? Ou talvez seja algo mais profundo, a confrontação com sua própria mortalidade, com o fato de que um dia você também será apenas uma memória na mente de alguém? Há um princípio espiritual poderoso que você precisa entender. Deus usa tudo, até mesmo a ausência, para nos ensinar sobre sua presença. Ele usa a dor da perda para nos mostrar o valor da eternidade. Usa o vazio, deixado por quem partiu, para nos lembrar que apenas Ele pode preencher o mais profundo dos nossos vazios. Lucas 16, 22, 23 nos conta sobre o rico e Lázaro. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. O que esse relato nos ensina? Que há uma separação definitiva entre os vivos e os mortos. Os mortos não vagueiam, não aparecem em sonhos para trazer mensagens, não ficam presos entre mundos. Eles estão exatamente onde suas escolhas em vida os colocaram. Então, se não são os mortos que vêm até nós, o que realmente acontece nesses sonhos? A resposta está dentro de você. Esses sonhos são espelhos, refletem o que você carrega. Mostram o que você não processou. Revelam conversas inacabadas, emoções engasgadas, perdões que você pensa ter concedido, mas que ainda estão presos no cofre do seu coração. Provérbios 20, 27 declara: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ser. Deus está esquadrinhando. Ele está iluminando os cantos escondidos. E os sonhos são apenas uma das ferramentas que ele usa para isso. Mas atenção, o inimigo também conhece o poder dos sonhos. Ele sabe que se conseguir manter você preso ao passado, você nunca avançará para o futuro que Deus preparou. Ele sabe que se você passar a vida olhando para trás, nunca verá o que está diante de você. É por isso que alguns sonhos não vêm de Deus nem do seu coração. Vem de uma estratégia das trevas para mantê-lo em um ciclo de dor perpétua. 2 Coríntios 2:11 nos adverte: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os ardis. O ardil aqui é simples: usar a imagem de quem você amou para implantar medo, culpa, remorso ou até mesmo uma falsa esperança de reencontro que viola os princípios bíblicos. Você precisa discernir a origem. Precisa perguntar a Deus: este sonho veio de ti? É meu coração processando dor? Ou é o inimigo tentando abrir uma porta que deveria permanecer fechada?
1 João 4:1 nos ordena: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Isso vale também para os sonhos. Nem tudo que parece espiritual é divino. Nem toda experiência sobrenatural vem do trono de Deus. Aqui está a verdade que liberta. Quando Deus permite que você sonhe com quem já morreu, não é para mantê-lo preso, é para libertá-lo. Não é para reabrir a ferida, é para aplicar o bálsamo final. Não é para reviver a dor, é para transformá-la em propósito. Deus nunca desperdiça nada, nem mesmo uma lágrima derramada no travesseiro às 3 da manhã. Salmos 56:8 promete: Tu contas as minhas perambulações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Cada lágrima é registrada, cada gemido é ouvido. Cada noite insone é vista pelo Deus que nunca dorme nem cochila. Então, por que você sonha com quem já morreu? Porque há algo em você que ainda precisa ser curado. Há algo que precisa ser dito, mesmo que apenas em oração. Há algo que precisa ser entregue aos pés da cruz. E Deus, na sua infinita misericórdia, está lhe dando mais uma chance de fazer isso. Ele está dizendo: Filho, filha, é hora de deixar ir. Não o amor, não as memórias, mas a dor. Não o que foi, mas o peso do que poderia ter sido. Escute com atenção. Deus não está pedindo que você esqueça quem partiu. Ele está pedindo que você pare de viver como se tivesse partido junto. Ele está pedindo que você honre a memória, vivendo plenamente, não morrendo lentamente. Porque há uma diferença brutal entre lembrar com saudade e viver aprisionado pela ausência. Entre honrar o legado e enterrar seu próprio futuro junto com quem se foi. Parte 2, 1500 palavras. Deixe-me levar você mais fundo. Porque entender por que sonhamos com os mortos não é apenas uma questão psicológica. É uma jornada espiritual que expõe camadas da nossa alma que preferimos manter escondidas. E é aí, nessas camadas profundas, que Deus quer fazer sua obra mais poderosa. Há uma diferença brutal entre lembrar e ficar preso, entre honrar a memória e adorar o passado, entre processar a dor e alimentá-la. E muitos de vocês que me ouvem agora precisam ouvir isso. Seu sonho não é uma maldição, mas também não é um convite para você viver lá. Filipenses 3, 13 e 14 declara com força: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Paulo está nos ensinando algo revolucionário. Há coisas que precisam ficar para trás, não porque não foram importantes, mas porque o que Deus tem adiante é ainda maior. E aqui mora um dos maiores enganos. Achar que seguir em frente significa esquecer. Não significa. Significa que você não permite mais que o passado determine o seu presente. Significa que a ausência de quem se foi não define mais a sua presença aqui. Significa que você honra a memória vivendo bem e não morrendo lentamente junto com quem já partiu. Olhe para José no Egito. Gênesis 41, 51, 52 revela algo poderoso. José chamou ao primogênito Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. José não negou o passado doloroso. Ele não fingiu que a traição dos irmãos não aconteceu. Mas ele declarou: Deus me fez esquecer. Não uma amnésia emocional, mas uma libertação da prisão da amargura. E mais, Deus me fez próspero exatamente onde fui aflito. O mesmo lugar da dor se tornou o palco da prosperidade. Você consegue ver? Seus sonhos com quem morreu podem ser a última tentativa de Deus de levá-lo ao lugar onde José chegou. Ao lugar onde você declara: Eu lembro, mas não estou mais acorrentado. Eu sinto, mas não estou mais controlado pelo sentimento. Eu amei, mas não morri junto. Porque há muita gente vivendo uma vida zumbi, tecnicamente viva, mas emocionalmente enterrada junto com quem partiu. E Deus está gritando: Eu não te chamei para viver em um cemitério emocional. Eu te chamei para a vida e vida em abundância.
João 10:10 precisa se tornar real na sua existência. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se o inimigo conseguir usar a morte de alguém que você amou para roubar sua alegria, matar sua esperança e destruir seu futuro, ele venceu. Mas se você permitir que Deus transforme essa perda em propósito, então a vitória é sua. E não é só vitória, é abundância no meio do deserto. É cântico novo na boca de quem só tinha lamento. Agora falemos sobre culpa, porque muitos dos seus sonhos estão contaminados por ela. Você sonha e acorda com aquela sensação pesada no peito. Eu deveria ter feito mais. Deveria ter visitado mais. Deveria ter dito eu te amo mais vezes. Deveria ter perdoado antes que fosse tarde. E a culpa se torna um verdugo que chicoteia sua alma todas as noites. Escute atentamente. Se há culpa legítima, há também um Deus que perdoa. 1 João 1:9 não é apenas um versículo, é um portal de liberdade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça, até aquela que você cometeu contra quem já não pode mais ouvir seu pedido de desculpas. Você confessa a Deus e Ele, que vê o coração, que conhece as intenções, que pesa os motivos, Ele perdoa. E quando Deus perdoa, está perdoado. Não há tribunal no céu para julgar de novo o que já foi absolvido. Mas tem outra coisa, nem toda culpa é legítima. Às vezes, você se condena por coisas sobre as quais não tinha controle. Você não podia impedir a morte. Você não podia mudar o diagnóstico. Você não podia reverter o acidente. E o inimigo sussurra: você deveria ter. Mas Deus diz: filho, você fez o que pôde com o que tinha. E isso é suficiente. Agora deixe eu carregar o que você nunca foi chamado a carregar. Mateus 11:28-30. É o convite mais terno de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Descanso para a alma. É disso que você precisa. Não de mais explicações, não de mais análises, mas de descanso. Do tipo que só vem quando você solta o que nunca foi seu para carregar. Quando você entrega a Deus não apenas a pessoa que partiu, mas também a sua dor, sua culpa, seu e se e seu deveria ter. E tem mais. Alguns de vocês sonham com os mortos porque há algo inacabado. Uma conversa que nunca aconteceu. Um perdão que ficou engasgado. Uma declaração de amor que morreu na garganta. E agora é tarde. Ou você pensa que é tarde, mas Deus tem um jeito de trazer fechamento até quando parece impossível. Ele pode curar o que você pensa que ficou aberto para sempre. Jeremias 31:3 declara: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus está atraindo você para um lugar de cura, para um lugar onde você pode falar com Ele sobre o que nunca pôde falar com quem se foi. Onde você pode chorar sem vergonha, gritar sem julgamento, desabar sem medo de ser fraco. Porque na presença de Deus, sua fraqueza não é escândalo. É convite para que Ele manifeste a força que só Ele tem. Você sabia que Deus não se assusta com sua dor? Ele não recua quando você grita. Não se ofende quando você questiona. Ele é grande o suficiente para suportar sua honestidade. E é exatamente nessa honestidade brutal, quando você para de fingir que está bem e admite que está destroçado, que a cura verdadeira começa. Davi conhecia isso bem. Nos Salmos, ele derrama sua alma sem filtros. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Salmos 3:1. Ele não estava sendo irreverente, estava sendo real. E Deus honra a realidade mais do que a religiosidade, que mascara a dor com sorrisos forçados e clichês espirituais vazios. Então pare de fingir. Pare de sorrir quando está sangrando por dentro. Pare de dizer está tudo bem quando seu mundo desmoronou. Deus já sabe. Ele vê além da máscara. E Ele está esperando que você tire a fantasia e venha como realmente está.
quebrado, confuso, ferido, desesperado. Porque é com gente assim que ele trabalha melhor. Isaías 57:15 revela: porque assim diz o Alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Mas agora preciso abordar algo que incomoda muitos. E se o sonho parece tão real que você sente a presença da pessoa? E se ela fala com você, lhe dá instruções ou até mesmo avisa sobre algo que vai acontecer? Aqui é onde precisamos de discernimento afiado, porque o território se torna espiritualmente perigoso. Deuteronômio 18:10-12 é claro e direto. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Você leu a palavra? Necromante, quem consulta os mortos. Deus não apenas desaconselha, ele abomina. Por quê? Porque ele estabeleceu uma ordem. Os vivos servem aos vivos. Os mortos estão no lugar que escolheram para a eternidade. E qualquer tentativa de cruzar essa linha não vem de Deus. Então, quando você sonha e a pessoa fala com você, não é ela. Pode ser sua mente processando memórias. Pode ser seu coração criando o fechamento que você anseia. Ou, em casos mais sérios, pode ser uma manifestação demoníaca se passando por quem você amava para estabelecer uma conexão que Deus proíbe. 2 Coríntios 11:14 nos alerta: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Se ele pode se disfarçar de anjo, pode certamente usar a imagem de quem você perdeu para enganar, manipular e escravizar. Eu sei que isso pode soar duro, mas a verdade liberta e mentiras piedosas aprisionam. Se você está tendo sonhos recorrentes, onde os mortos lhe dão orientações, onde eles parecem presos ou pedem ajuda, onde eles revelam segredos ou fazem exigências, isso não é de Deus. É hora de fechar essa porta na autoridade do nome de Jesus. É hora de declarar: eu rejeito toda comunicação que viole a palavra de Deus. Eu fecho toda a porta que o inimigo abriu através da minha dor. Eu entrego meus sonhos, minha noite, minha mente ao senhorio de Jesus Cristo. Mas, e aqui está o equilíbrio, Deus pode usar a lembrança de quem morreu para falar com você. Não trazendo a pessoa de volta, mas usando a memória dela para ensinar algo, para mostrar um padrão que você está repetindo, para destacar uma qualidade que você precisa desenvolver ou um erro que você precisa evitar. Hebreus 12:1 fala sobre tão grande nuvem de testemunhas. Aqueles que foram antes de nós deixaram legados, exemplos, lições, e Deus pode soprar sobre essas memórias para despertar algo em você. Por exemplo, você sonha com seu pai, que sempre lhe ensinou integridade. No sonho, não há diálogo sobrenatural, mas você acorda com uma convicção profunda sobre uma decisão que precisa tomar. Isso não é necromancia. É Deus usando a influência que aquele homem teve em sua vida para reforçar um princípio que ele plantou. É diferente, totalmente diferente. Provérbios 10:7 diz: a memória do justo é abençoada. Memórias abençoadas não nos escravizam, nos inspiram, não nos prendem ao passado, nos impulsionam ao futuro, não substituem a voz de Deus, amplificam o que Ele já está dizendo. Agora, vamos falar sobre um tipo específico de sonho que muitos experimentam. Sonhar com alguém que morreu de forma trágica, inesperada ou traumática. Esses sonhos costumam ser os mais perturbadores. Você vê a cena se repetindo, sente o desespero de não poder mudar o resultado. Acorda em pânico, com o coração disparado e aquela sensação de impotência absoluta. Isso não é Deus sendo cruel. É seu sistema emocional e psicológico tentando processar um trauma que foi grande demais para ser absorvido de uma só vez. Salmos 34:18 promete: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido.
Ele está perto, mais perto do que você imagina. E esses sonhos são muitas vezes parte do processo de cura. Doloroso, sim, mas necessário. É como quando uma ferida física precisa ser limpa antes de ser enfaixada. Dói mais do que se você apenas cobrisse a sujeira, mas se você não limpar, a infecção se espalha. Da mesma forma, esses sonhos podem ser o processo de limpeza da sua alma. Deus permitindo que a dor venha à superfície para que possa ser tratada de verdade e não apenas mascarada. Mas você não precisa passar por isso sozinho. Você não foi chamado a ser forte o suficiente para carregar isso sozinho. Gálatas 6:2 nos ensina: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Há irmãos e irmãs na fé que podem caminhar com você. Há conselheiros cristãos capacitados para ajudar. E acima de tudo há um Deus que diz em Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ele fortalece, ele ajuda, ele sustenta. Não com frases vazias, mas com presença real. Não com clichês religiosos, mas com poder transformador. E quando você se apoia nessa promessa, algo começa a mudar. Os sonhos não necessariamente param de imediato, mas você acorda diferente. Acorda sabendo que não está sozinho. Acorda com a certeza de que Deus está trabalhando, mesmo quando você dorme. Há um versículo poderoso em Salmos 127:2 que diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Deus trabalha enquanto você dorme. Ele não tira férias quando você fecha os olhos. Ele continua operando, tecendo propósitos, preparando caminhos, curando feridas. E às vezes, ele permite que você visite a dor durante o sono, justamente para poder aplicar o remédio que você rejeita quando está acordado. Porque sejamos honestos, durante o dia, você se mantém ocupado para não sentir. Você corre, trabalha, assiste televisão, navega no telefone, faz qualquer coisa para não ter que parar e confrontar o vazio. Mas à noite, quando as distrações acabam e o silêncio reina, você não pode mais fugir. E é ali, naquele lugar de vulnerabilidade forçada, que Deus tem acesso total ao seu coração. Seus sonhos não são interrupções, são intervenções divinas. Não são perturbações aleatórias do subconsciente. São convocações celestiais para um tratamento que você tem adiado. E Deus, em sua misericórdia infinita, não desiste. Ele continua chamando noite após noite, até que você finalmente responda: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Quantas noites mais você vai desperdiçar lutando contra o que Deus está tentando curar? Quantas madrugadas mais você vai acordar em pânico, quando poderia acordar em paz? Quantos sonhos perturbadores você ainda precisa ter antes de finalmente se render aos braços do Pai e dizer: eu não aguento mais, eu preciso de ti, eu me entrego completamente? Porque a verdade é esta: Deus não vai forçar a cura. Ele oferece, mas você precisa receber. Ele estende a mão, mas você precisa segurá-la. Ele prepara a mesa, mas você precisa sentar e comer. Apocalipse 3:20 deixa claro: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Ele bate, mas você precisa abrir. Quero agora abordar uma dimensão que muitos ignoram: o que seus sonhos com os mortos revelam sobre seu medo da própria morte. Porque no fundo, quando sonhamos com quem partiu, não estamos apenas lidando com a ausência deles. Estamos confrontando nossa própria mortalidade. Estamos sendo forçados a olhar para o espelho e admitir: um dia serei eu. Um dia serei eu quem vive apenas nas memórias de outros. E esse pensamento aterroriza muitos. Por quê? Porque vivemos como se fôssemos eternos nesta terra. Construímos impérios de areia. Acumulamos como se tudo fosse conosco para sempre. Então alguém que conhecemos, alguém com quem ríamos, alguém que tínhamos certeza que envelheceria conosco, simplesmente parte.
e toda a nossa estrutura de negação desmorona. Eclesiastes 7:2 declara algo profundo. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao coração. A morte é professora. Ela nos ensina o que realmente importa. Ela separa o eterno do temporário. Ela grita verdades que preferimos não ouvir quando estamos ocupados demais, vivendo nossa ilusão de controle. Seus sonhos com quem morreu podem ser Deus dizendo: acorde. Não para viver em medo, mas para viver com propósito. Não para se desesperar, mas para se preparar. Não para desperdiçar o tempo que lhe resta correndo atrás do que não tem valor eterno. Tiago 4,14 questiona: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Neblina, aqui por um momento e depois apenas uma memória. Mas aqui está a diferença entre quem conhece a Deus e quem não conhece. Para o crente, a morte não é o fim, é a porta de entrada. Filipenses 1:21 declara com ousadia: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não tinha medo, ele tinha expectativa, porque ele sabia que do outro lado estava aquele por quem ele viveu, sofreu e se alegrou. Essa certeza transforma tudo. Então, quando você sonha com quem já morreu, pergunte a si mesmo: eu tenho a mesma certeza que Paulo tinha? Se fosse hoje, eu sei onde passaria a eternidade? Eu vivi de uma forma que glorifica a Deus, ou apenas existo, arrastando os dias sem propósito real? Essas são perguntas que confrontam, perguntas que muitos evitam. Mas perguntas que, quando respondidas honestamente, podem mudar completamente a trajetória da sua vida. E tem outra camada, a questão do legado. O que você está construindo que vai permanecer depois que você partir? Porque todos nós vamos partir. Não é pessimismo, é realidade bíblica. E quando você se for, o que ficará? Dívidas e bens materiais que outros vão brigar para dividir. Ou você deixará fé, caráter, exemplos, vidas transformadas, sementes de reino plantadas em terreno eterno. Provérbios 13:22 afirma: o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Herança não é só dinheiro, é sabedoria, é integridade, é uma trajetória de fidelidade a Deus que inspira gerações futuras. E quando você sonha com quem morreu, especialmente se foi alguém que deixou um legado poderoso, Deus pode estar perguntando: e você? O que está construindo? Agora, permita-me ser ainda mais direto. Alguns de vocês sonham com os mortos porque estão espiritualmente mortos. Você respira, come, trabalha, mas sua alma está em coma. Você não ora, não lê a palavra, não busca a face de Deus, não vive em santidade. E Deus, na sua misericórdia tremenda, está usando esses sonhos perturbadores para dizer: acorde. Você ainda tem tempo. Não seja encontrado dormindo quando eu voltar. Efésios 5:14 brada: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Há um chamado aqui, um chamado urgente, não para depois, não para quando você tiver tempo, não para quando se sentir pronto. Mas agora, hoje, neste momento. Porque o que você não sabe é quantos amanheceres ainda lhe restam. Quantas oportunidades de acertar, de consertar, de começar de novo. E Deus, o Deus que não desperdiça nenhuma lágrima, está usando até seus sonhos perturbadores para chamar você de volta para casa. Para os braços dele. Para o propósito que ele planejou antes mesmo de você nascer. Jeremias 29:11 não é clichê. É decreto profético. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem planos, bons planos, planos de futuro e esperança. Mas esses planos só se cumprem quando você decide cooperar com eles. Quando você sai da paralisia da dor e entra no movimento da fé. Deixe-me compartilhar algo que vai revolucionar sua perspectiva. Deus não está surpreso com sua dor. Ele sabia que você perderia pessoas que ama. Ele sabia que você teria noites insones chorando no travesseiro. Ele sabia que você sonharia com rostos que não voltarão.
E mesmo sabendo de tudo isso, ele olhou para você e disse: ainda assim, eu tenho propósitos gloriosos para esta vida. Ainda assim, eu vou usar você poderosamente. Ainda assim, eu farei algo tão bonito da sua história que os anjos vão aplaudir. Romanos 8:28 se torna não apenas promessa, mas âncora da alma. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, até as perdas, até as lágrimas, até os sonhos que perturbam suas noites. Deus está cooperando tudo para o bem, não necessariamente para a sua comodidade, mas para o seu bem eterno, para a glória dele, para o cumprimento de propósitos que você ainda nem consegue enxergar. E aqui está o segredo que os que vencem descobrem. Quando você para de lutar contra Deus e começa a cooperar com Ele, quando você para de exigir respostas e começa a confiar no caráter dele, quando você para de ditar os termos e se rende à soberania dele, tudo muda. A dor não desaparece instantaneamente, mas ganha significado. O luto não acaba da noite para o dia, mas é transformado em ministério. Os sonhos perturbadores não necessariamente cessam, mas se tornam menos assustadores porque você sabe que Deus está no controle. Isaías 43:2 se torna experiência viva. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Observe, Deus não diz se passares, Ele diz quando, porque Ele sabe que as águas virão. Mas Ele promete estar com você, não necessariamente te tirando das águas, mas atravessando com você. E na presença dEle, o que deveria te afogar apenas te purifica. O que deveria te destruir apenas te fortalece. O que deveria te matar apenas te faz nascer de novo. Há uma história poderosa em Ezequiel 37 que precisa ser trazida à luz agora. Deus leva o profeta a um vale cheio de ossos secos e pergunta: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Ezequiel responde com sabedoria: Senhor Deus, tu o sabes. Então Deus ordena: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E algo extraordinário acontece. Os ossos se juntam, nervos e carne aparecem, pele os cobre, e finalmente o Espírito entra neles e eles vivem. Você é aquele vale. Seus sonhos com os mortos são o diagnóstico de que há áreas em você que estão secas, sem vida, sem esperança. Mas Deus não te trouxe até aqui para te deixar no vale. Ele te trouxe para profetizar vida sobre o que parecia morto, para declarar ressurreição sobre o que parecia enterrado, para ver o que era impossível se tornar testemunho. Seus sonhos não são o fim da história, são o começo da restauração. Deus está dizendo: eu vi onde você está, eu conheço a dor, eu medi a profundidade do vale. E agora eu vou fazer algo que só eu posso fazer. Eu vou trazer vida onde só havia morte, esperança onde só havia desespero, propósito onde só havia dor. Mas tem uma condição: você precisa profetizar, precisa abrir a boca e declarar a palavra de Deus sobre sua situação, não a opinião dos outros, não o diagnóstico da medicina ou da psicologia, por mais válidos que sejam, mas a palavra viva e eficaz que Hebreus 4:12 descreve como mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Declare: eu estou vivo. Meu propósito não morreu com quem se foi. Minha alegria não foi enterrada junto com eles. Meu futuro não está em um caixão. Deus tem mais para mim. Deus está comigo. E eu escolho crer, mesmo quando meus sentimentos gritam o contrário. Há poder nessa declaração. Poder que quebra cadeias. Poder que derruba fortalezas. Poder que expulsa o inimigo que tem usado sua dor como morada. Porque você não foi feito para ser habitação de tristeza perpétua. Você foi feito para ser templo do Espírito Santo. E onde o Espírito de Deus habita, não pode haver morte permanente. Pode haver luto, isso é saudável.
Pode haver lágrimas, até Jesus chorou. Mas não pode haver desistência. Não pode haver rendição ao vale. Salmos 23:4 é uma bússola para este momento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Você está andando pelo vale, não acampando nele. Está atravessando, não se estabelecendo. E Deus está com você em cada passo. O bordão para apoio quando suas pernas fraquejam. O cajado para guiar quando você não enxerga o caminho. Agora, quero falar com aqueles que sonham com pessoas que morreram sem conhecer a Cristo. Esse é um dos sonhos mais angustiantes. Você acorda com o coração pesado, pensando: será que há algo que eu possa fazer? Será que minhas orações ainda alcançam? E a resposta bíblica é dura, mas necessária. Hebreus 9:27 declara: aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo. Não há segunda chance após a morte. Não há purgatório onde você possa influenciar o destino de alguém. Não há orações pelos mortos que mudem sua eternidade. Eu sei que isso dói. Eu sei que você queria que fosse diferente. Mas Deus é justo e cada pessoa faz sua escolha em vida. O que você pode fazer? Você pode garantir que isso não se repita. Pode usar a dor dessa perda para ter urgência evangelística com quem ainda está vivo. Pode deixar de ter vergonha do Evangelho e começar a proclamar, sabendo que há almas ao seu redor que, se morrerem hoje sem Jesus, estarão perdidas para sempre. Romanos 10, 13 e 14 pergunta: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então pregue, não do púlpito necessariamente, mas com sua vida, com suas palavras, com sua ousadia santa de não se calar quando Deus te mandar falar, porque o inferno é real. E o céu também. E entre esses dois destinos, não há meio termo. E você não quer acordar daqui a alguns anos sonhando com mais alguém que você amava, sabendo que você teve a chance de falar e se calou. Permita-me ser profético por um momento. Há alguém na sua vida agora mesmo que precisa ouvir sobre Jesus. Alguém que você tem evitado confrontar porque tem medo de ofender, medo de parecer fanático, medo de ser rejeitado. Mas Deus está usando seus sonhos com os mortos para dizer: o tempo é curto, a eternidade é real. E você tem uma responsabilidade que não pode negligenciar. Ezequiel 33:8 é um alerta solene. Se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Há uma responsabilidade sobre você, não de salvar, só Jesus salva, mas de falar, de avisar, de proclamar. E se você se calar, Deus vai cobrar. Isso não é condenação, é convocação. É um chamado para você sair da zona de conforto e se tornar instrumento de salvação na mão de Deus, para você parar de viver uma fé tímida, envergonhada, escondida nos cantos, e começar a viver uma fé ousada que proclama: Jesus salva. Há esperança, há vida eterna disponível. E sabe o que é mais glorioso? Quando você começa a fazer isso, quando você começa a viver, não apenas para si, mas para o reino, seus sonhos com os mortos começam a mudar. Porque você não está mais preso no passado, você está investindo no futuro eterno de outros. Você não está mais paralisado pela perda, você está sendo mobilizado pelo amor que não quer que ninguém mais se perca. 2 Coríntios 5:14 e 15 captura isso perfeitamente, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos. Logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você não vive mais para si. Suas noites perturbadas têm propósito. Sua dor tem significado. Tudo isso está sendo usado por Deus para fazer de você um guerreiro, um intercessor, um proclamador que vai arrancar almas das garras da morte eterna. Pense nisso.
O que parecia ser apenas um sonho perturbador, Deus está transformando em missão urgente. O que parecia ser tormento está se tornando treinamento. O que parecia ser maldição está sendo revertido em chamado. E você que acordava com medo, agora vai acordar com fogo. Fogo para orar, fogo para jejuar, fogo para proclamar, fogo para ver vidas sendo salvas antes que seja tarde demais. Vou te contar algo que talvez ninguém nunca tenha dito. Sonhar com quem morreu pode ser uma ferramenta de transformação, se você permitir que Deus use isso a seu favor. Pensa comigo. Toda vez que você acorda após um desses sonhos, você está mais sensível, mais aberto, mais consciente da fragilidade da vida. É nesse momento que Deus pode falar mais alto. É nesse momento que você está menos cheio de si e mais carente dele. Jó passou por uma jornada brutal de perda. Perdeu filhos, bens, saúde e respeito. E no meio de todo esse sofrimento, ele disse algo que deveria estar gravado no coração de cada um de nós. Jó 19, 25, 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Mesmo na dor mais profunda, Jó declarou certeza, não sentimento flutuante. Certeza ancorada na fidelidade de Deus. Você precisa dessa mesma certeza. Precisa saber, não achar, não esperar, mas saber que seu Redentor vive. Que ele é capaz de restaurar o que foi quebrado, de reconstruir o que foi destruído, de ressuscitar o que foi dado como morto. E essa certeza não vem de ausência de dor. Vem de presença de fé no meio da dor. Seus sonhos com os mortos podem ser o campo de treinamento onde sua fé é forjada. Onde você aprende que Deus é suficiente mesmo quando mais ninguém está ali. Onde você descobre que Ele preenche o vazio que você jurava que ninguém mais poderia preencher. Salmo 147:3 promete: Ele sara os quebrantados de coração e lhes pensa as feridas. Não superficialmente, não com curativos temporários, mas com cura profunda, que vai à raiz da dor e traz restauração de dentro para fora. Mas essa cura exige cooperação. Deus não vai invadir seu coração à força. Ele bate a porta, como Apocalipse 3:20 descreve. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Você precisa abrir, precisa dizer: Senhor, eu não aguento mais carregar isso sozinho. Eu te entrego meus sonhos, minha dor, minha culpa, meu medo. Entra e faz o que só tu podes fazer. E quando você faz isso, algo sobrenatural acontece. Não necessariamente os sonhos param imediatamente, mas a forma como você lida com eles muda. Você acorda e, em vez de desespero, a paz. Em vez de medo, a confiança. Em vez de sentir que está sendo atormentado, você sente que está sendo moldado. Deixe-me ser ainda mais prático. O que você deve fazer quando acorda de um desses sonhos? Primeiro, ore. Imediatamente. Não pegue o celular. Não se perca em análises. Ore. Agradeça a Deus pelo novo dia. Declare sua soberania sobre sua mente, suas emoções, sua noite. Segundo, declare a palavra. Verbalize promessas bíblicas. Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. 2 Timóteo 1:7. Terceiro, entregue à pessoa que você sonhou. Senhor, eu entrego o nome aos teus cuidados. Eu confio que tu és justo e eu escolho seguir em frente. Essa prática transforma seu quarto em altar. Transforma madrugadas difíceis em encontros com Deus. E aos poucos, você percebe que Deus está usando até o que o inimigo pretendia para o mal, revertendo para o bem. Gênesis 50:20 traz essa verdade poderosa quando José diz aos irmãos: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O inimigo pode ter planejado usar seus sonhos para destruir você, mas Deus vai reverter isso, vai usar para fortalecer você, para fazer de você alguém que consola outros com o consolo que você mesmo recebeu. 2 Coríntios 1:4. Você não vai apenas superar, você vai se tornar instrumento de cura na mão de Deus. Vai ministrar a quem passa pelo mesmo vale.
Vai segurar a mão de quem está no escuro, porque você lembra como era estar lá. E vai apontar para o Deus que te tirou, com a autoridade de quem experimentou o livramento pessoalmente. Agora, permita-me profetizar sobre sua vida. Deus vai usar sua história de dor para escrever capítulos de vitória na vida de outros. Ele vai transformar seu testemunho em ministério. Vai fazer de você uma voz que traz esperança aos desesperados, luz aos que estão nas trevas, vida aos que estão morrendo por dentro. E tudo começou com um sonho perturbador que você queria apenas que parasse, mas que Deus estava usando para moldar você em quem Ele sempre quis que você fosse. Romanos 5:3-5 revela o processo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Suas tribulações noturnas estão produzindo perseverança. Essa perseverança está gerando experiência. E essa experiência está se transformando em esperança que não falha. Você está sendo preparado para algo maior. Deus não desperdiça dor, Ele a recicla em propósito. E quando você chegar do outro lado, e você vai chegar, você olhará para trás e verá que cada sonho, cada lágrima, cada noite insone, tudo isso era parte de um plano magistral para fazer de você alguém que carrega não apenas sua própria cura, mas a cura que transborda para outros. Isaías 61:3 profetiza sobre você: a pôr aos que estão de luto, coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestiduras de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Você vai ser chamado de carvalho de justiça, forte, inabalável, enraizado, um monumento vivo da fidelidade de Deus. E quando as tempestades vierem, porque virão, você não será derrubado, porque suas raízes estão fincadas na rocha, que é Cristo. E sabe qual será o seu testemunho? Não que você nunca sofreu, não que nunca chorou, não que nunca teve noites perturbadas, mas que no meio de tudo isso, Deus estava lá. No meio da dor mais profunda, você encontrou o Deus mais presente. No vale mais escuro, você experimentou a luz mais brilhante. E essa é uma história que precisa ser contada, que precisa ser proclamada, que precisa ecoar para que outros saibam a esperança, a cura, a um Deus que restaura. Então pare de ver seus sonhos com os mortos como maldição e comece a vê-los como preparação. Pare de resistir ao processo e comece a cooperar com ele. Porque do outro lado dessa dor, há uma versão de você que é mais forte, mais sábia, mais compassiva, mais ungida. Uma versão que não apenas sobreviveu, mas que transcendeu. Que não apenas passou pelo vale, mas que emergiu dele com testemunho poderoso que vai salvar vidas. Então hoje, agora, neste exato momento, declare em voz alta: eu escolho a vida, eu escolho acreditar, eu escolho me levantar. Deus está comigo, e se Deus é por mim, quem será contra mim? Romanos 8:31. Eu vou viver e não morrer, e contarei as obras do Senhor. Salmos 118:17. Agora vá viver. Vá amar, vá servir, vá cumprir o que Deus te chamou para fazer. Porque seu tempo não acabou, sua história não terminou. E o melhor de Deus para você ainda está por vir. Levante-se e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Você é mais que vencedor. Você é herdeiro de promessas. Você é portador de testemunho poderoso. E nada, absolutamente nada, poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Hoje se cumpre em você. Restauração completa, cura profunda, propósito renovado e destino glorioso. Amém e amém.